Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento com a palavra do Senhor, meditação diária. Estamos aqui caminhando na 8ª semana do tempo comum e hoje, de modo particular, memória comum, digamos assim, uma memória comum de Santo Agostinho de Canterbury. Que nós possamos abrir nossos corações, que nós possamos rezar e deixar o Senhor vir falar conosco, vir estar conosco todos os dias, vir estar mais e mais próximo de nós. Agora caminhemos juntos, depois desse período pascal, depois desse período, desse momento com o Espírito Santo, depois dessas memórias que nós meditamos, que nós possamos caminhar com o Espírito Santo nesse período comum e deixar que a Santíssima Trindade tome conta de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, primeira carta de São Pedro. Caríssimos, sabem que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por nós, por amor de vós. Por meio dele é que alcançastes a fé em Deus. E Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos uns aos outros, pois, de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente incorruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus viva e permanente. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam encantados, espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E ele perguntou: O que queres que eu faça? E eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiver na tua glória. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem o que pedem. Por acaso podem beber do cálice que eu vou beber? Pode ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vocês beberão do cálice que eu devo beber, e serão batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10
ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui nós temos leituras que tocam diretamente naquilo que nós vamos ver um pouco na história de Santo Agostinho da Cantuária, ou Santo Agostinho de Canterbury, como você preferir. Nós temos na primeira leitura justamente essa fonte, digamos assim, que nos leva a compreender uma forma de pregação. Melhor ainda, eu vou começar primeiramente pelo Evangelho, onde nós temos os discípulos que estavam a caminho para Jerusalém junto com Jesus, que ia à frente, e os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte. Ele chama os 12 para que pudessem conversar, pudessem falar, para que ele pudesse ensiná-los e explicar algumas situações. Especificamente nós temos aqui o momento em que Jesus já está se preparando a chegada para entrar em Jerusalém, neste caso do Evangelho. E aí Jesus fala: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, em grego a tradução é o Filho da humanidade, o Filho de Deus, o Filho de todos, ele vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles vão condená-lo à morte, eles vão entregá-lo aos pagãos, ele vai ser lançado no meio dos lobos, eles vão zombar dele, vão cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, como está escrito em Isaías, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus, ele foi curto e grosso, né? Ele explica de uma vez para os discípulos o que vai acontecer com ele. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: mestre, queremos que faça de nós o que vamos pedir. Por favor, nos coloque uma direita e uma esquerda na tua glória. Eles querem ser vistos perto de Jesus. A verdade é essa: eles querem estar próximo do Senhor. Eles querem realmente encontrar. Percebam que eles não estão pedindo para encontrar com Jesus, para estar com Jesus, sentar ao lado de Jesus na Santa Ceia, mas na glória, no alto dos céus. E aí Jesus vem e fala: vocês podem beber do cálice que eu vou beber, vocês podem ser batizados com a água que eu vou ser batizado, com a forma como eu vou ser batizado, porque eles acham que, no momento, ainda estamos falando aqui de um Messias que naquela cabeça dos judeus, na cabeça dos mais novos, é um Messias que está se aproximando de Jerusalém, que vai ser entregue, vai ser lançado, um Messias que vai manifestar a sua glória, manifestar o seu poder, e que vai enviar o seu exército. Naquela época se acreditava que o Messias viria com muitos guerreiros, com uma força de exército enorme, e que ele iria lutar contra os tiranos de Jerusalém. Acreditava-se que verdadeiramente iriam reconstruir de forma física, reconstruir a cidade de Deus, reconstruir o povo de Israel de forma física, material. E aí Jesus fala: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês vão derramar sangue da forma como eu vou derramar? Vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Vocês vão ser mortos e ressuscitar da forma como eu vou morrer e ressuscitar? E eles falam: sim, podemos. Só que eles não compreendem a profundidade daquilo que eles estão falando. E Jesus, ele responde: vocês vão fazer tudo isso, vocês vão viver tudo isso, mas não cabe a mim escolher quem sentará à minha mesa, quem sentará ao meu lado, porque a minha esquerda e a minha direita, esses lugares são para aqueles que foi reservado. Santa Teresinha tem uma frase justamente sobre esse versículo, quando ela diz que tenho para mim que os lugares mais próximos de Jesus, a esquerda e a direita, estão reservados para os pequeninos, para aqueles que se fazem pequenos. Justamente porque na continuação do Evangelho, meus irmãos e irmãs, nós temos versículo 42. Vocês sabem que os chefes das nações oprimem os grandes e os grandes tiranizam.
os que são verdadeiramente grandes, os que são realmente os que chamam a atenção, os que de fato querem toda a glória, querem realmente estar acima de todos, estes oprimem e tiranizam. Mas entre vocês não podem haver esse tipo de coisa, vocês não devem ser assim, vocês devem ser, quem quiser ser grande, quem quiser sentar-se perto de Jesus, quem quiser chamar a atenção, quem quiser realmente engrandecer-se, quem quiser realmente subir até o mais alto dos céus, seja servo. Seja servo, pequenino. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, diz o Senhor Jesus. E é interessante pensar que Santo Agostinho da Cantuária, ou Santo Agostinho de Canterbury, ele ajudou na propagação do Evangelho, ele é considerado o apóstolo da Inglaterra, ele ajudou na propagação do Evangelho na Inglaterra e na Grã-Bretanha, aliás, não na Inglaterra, que não era esse nome ainda, ali por volta do século VI, depois de Cristo, e propagando, ele estava anunciando para reis. Ele anunciou para o rei e anunciou para a corte real, que era profundamente pagã, e eles se converteram. Imagina escutar essa passagem do Evangelho, imagina escutar eles escutando justamente isso. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser grande, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Os chefes das nações oprimem todos. Os grandes das nações tiranizam. Rei, Santo Agostinho falando, né? Rei, Santo Agostinho da Cantuária nesse caso. Você, rei, você não pode tiranizar, você não pode oprimir sua nação. Seja o rei segundo o olhar de Deus, segundo o coração de Deus. Seja esse rei. Um rei que quer ser grande, esse vai ser servo. Um rei que quer ser o primeiro, esse será escravo de todos. Esse se dará por todos. Porque o nosso rei, o rei Jesus, foi isso que ele fez. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Imagina Santo Agostinho de Canterbury pregando justamente isso. Pregando tudo isso para aquele povo. Pregando tudo isso para a corte real da Grã-Bretanha. E ali, na pregação contínua, depois que ele chega na Inglaterra, digamos assim, né? Depois que ele chega na Grã-Bretanha e ele inicia a obra católica naquela região, ele se esforça constantemente para evangelizar. Ele se esforça como um apóstolo verdadeiramente. Ele se esforça e ele inicia a arquidiocese. Ou bispado, não vou lembrar. Mas ele inicia de certa maneira a diocese, o bispado, a arquidiocese da região de Canterbury. E também as menores dioceses e regiões católicas próximas. Ele funda, de certa maneira, a Igreja Católica na região de Canterbury e espalha a Igreja Católica pela região próxima, ali dentro da Grã-Bretanha. Essa é a força evangelizadora de Santo Agostinho de Canterbury, que está... É como se ele estivesse levando Jerusalém, né? Expandindo Jerusalém, anunciando Jerusalém, levando a igreja de Deus para lugares onde antes ela não havia sido tocada, pregando, fundando, espalhando a boa nova, anunciando Jesus e mudando o coração daquele povo pagão. Um povo que até certo ponto ainda caminhava com os mesmos estilos de vida da época que eles tinham sido atingidos pelo Império Romano. Aqui já não tem mais Império Romano, século VI depois de Cristo não é mais Império Romano, mas eles são remanescentes do paganismo, ainda caminhando com o paganismo, e ali, nessa força, nessa parresia, nesse poder do Espírito Santo, Santo Agostinho da Cantuária, ele vai e anuncia, e ele não se contenta em anunciar somente para pessoas comuns do dia a dia, ali na área rural, ele se lança também para que o coração do próprio rei seja convertido. E ele converte, pela força do Espírito Santo que convence os corações. Santo Agostinho de Canterbury converte o coração do rei e da corte real, e eles se tornam católicos. Essa força, meus irmãos e irmãs, essa busca, esse se lançar-se,
É uma forma de anunciar verdadeiramente o reino de Deus. E quanto mais você evangeliza, mais você glorifica o Senhor, Jerusalém. Mais você glorifica o santo nome do Senhor, como diz o Salmo de hoje. Mais você glorifica quando você evangeliza e atinge os corações. É por isso que nós temos então a primeira carta de São Pedro hoje. Sabem que foram resgatados da vida fútil. Vocês, filhos da Grã-Bretanha, vocês foram resgatados da vida fútil. Vocês, brasileiros, foram resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais. Agora vocês caminham com as próprias pernas. Agora vocês são de Cristo. Agora vocês são filhos e filhas de Deus, amados de Deus. Como prata ou ouro, vocês são preciosos pelo sangue de Cristo. Vocês são lavados pelo sangue de Cristo. Vocês não foram resgatados por coisas perecíveis, mas pelo próprio sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, como o de um Cordeiro de Deus sem mancha e sem defeito, sem pecado. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Meus irmãos e irmãs, na carta de São Pedro nós encontramos uma forma de evangelização, e tenho certeza que Santo Agostinho de Canterbury também encontrou uma forma de evangelização, ele pregando para aquela multidão, ele falando para aquelas pessoas, ele falando para aquele povo rural, o povo comum, assim como nós. Filhos, filhas, vocês foram resgatados pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, como o Cordeiro sem mancha e sem pecado, sem defeito nenhum. Vocês foram resgatados por Jesus Cristo. Não vivam a vida de vocês com esse paganismo. Não vivam a vida de vocês como se fosse qualquer coisa fútil. Não vivam a vida de vocês como se fosse de qualquer jeito. Não vivam. Vivam para a glória de Jesus. Vivam para a glória do Senhor. Para glorificar o Senhor, Jerusalém. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e lhe deu a glória, e assim a nossa esperança, a nossa fé estão em Deus, porque Cristo foi levado aos céus e agora Ele está em Deus, e nós podemos crer, nós podemos desejar, nós podemos agradecer e louvar, glorificar, porque nós podemos ir para a glória também. Nós podemos ressuscitar também com Ele. Filhos, filhas, nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos perseverar crendo que a nossa esperança, que a nossa força, a nossa fé, tendo obediência em Deus, purificar nossas almas. Crendo verdadeiramente que com a prática do amor fraterno e sem fingimento, nós alcançamos o céu, como diz São Pedro. E eu tenho certeza que Santo Agostinho da Cantuária, ele viveu isso também. À medida que ele ia fundando, à medida que ele ia liderando a missão, à medida que ele ia falando verdadeiramente de Cristo ali naquela região, ele com certeza ia anunciando para aquele povo a necessidade de se converter, a necessidade de atingir os corações, de sentir nos corações o amor de Deus, e ia propagar esse mesmo amor aos irmãos e irmãs. Não mais viver a vida de forma fútil e individualista. Não mais viver a vida de forma a ignorar a boa convivência e ignorar a fraternidade. Agora é o momento de viver de forma verdadeiramente profunda, com fraternidade, amando uns aos outros, como disse São Pedro na sua carta. É o momento para realmente compreender que lançar-se, doar-se, amar uns aos outros é deixar-se ser pequeno, servo, é deixar-se ser escravo por amor a Deus, lançando amor sobre os irmãos e irmãs. E assim, junto com seus companheiros, ele consegue, Santo Agostinho de Canterbury consegue converter o rei Ethelbert. Ele consegue converter parte da corte real. Ele consegue estabelecer a base do catolicismo na região de Canterbury. Ele funda a diocese, propagando a palavra de Jesus, propagando as palavras com certeza que estão nesses evangelhos, que estão no evangelho, que está nessa carta. Ele propaga a palavra de Deus, atinge e aumenta outras sedes em outras regiões também ali da Grã-Bretanha. Assim nasce
o catolicismo ali na Inglaterra. Nos falta parresia para ensinar, meus irmãos e irmãs. Nos falta coragem para anunciar, meus irmãos e irmãs. Precisamos ter essa coragem. Precisamos ser como Santo Agostinho de Canterbury. Precisamos realmente nos dar inteiramente pelo Senhor. Precisamos nos dar inteiramente pelo Senhor. Precisamos ser esses servos. Precisamos ser esses anunciadores. Precisamos ser estes que não têm medo de anunciar o Evangelho. Porque é na palavra do Evangelho que nós somos verdadeiramente semeados, onde toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós precisamos ser essa flor. Nós precisamos ser estes que fazem semear a palavra do Senhor naquele lugar. E mesmo que nós cheguemos a perecer, mesmo que nós como flores possamos cair, mesmo que nós como ervas do Senhor possamos secar, a palavra do Senhor permanece nos corações daqueles que escutaram a nossa evangelização. Esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho, diz São Pedro no versículo 25 de hoje. Então que nós possamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos continuar propagando a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santo Agostinho de Canterbury, permaneça sobre cada um de nós e seja derramado sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.